Começa agora o novo Gabinete de Guerra. Eu sou a Maria João Simões e esta manhã conto com a análise de José Filipe Pinto, politólogo e especialista em movimentos extremistas, e Luís Tomé, professor catedrático, diretor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Autónoma de Lisboa e investigador sénior do Instituto Português de Relações Internacionais. Bem-vindos, muito obrigada por estarem connosco. Muito bom dia, Maria João. Bom dia também ao Luís. Igualmente, obrigado. José Filipe Pinto, Tel Aviv já terá decidido como vai retaliar depois do ataque iraniano. Todos apelam à contenção, mas José Filipe, já era previsível que Israel não ficasse sem uma reação ao ataque sem precedentes do Irão. Várias linhas vermelhas foram ultrapassadas de parte a parte. O que é que pode agora a comunidade internacional fazer para evitar uma terceira guerra? A terceira guerra, a meu ver, não está ainda no horizonte. Nós temos primeiro de perceber que quando, por exemplo, o Ministro da Segurança Nacional, o Itamar Ben-Gvir, pediu a Netanyahu que demitisse o Ministro da Defesa, o Yoav Gallant, nós percebemos claramente que existe ainda uma grande tensão no governo israelita. Nós não podemos esquecer que mesmo entre a ala mais direitista ainda há uma facção que eu chamo de ultra-extrema-direita, que é aquela que é encabeçada por Ben-Gvir, e que verdadeiramente julga que está a levar a cabo uma guerra santa. E essa facção estaria disponível para uma terceira guerra mundial. O resto não. Porquê? Porque para essa facção é a religião a fazer-se ouvir num conflito e que passa por assumir uma função teológica em tudo muito semelhante à Jihad al-Ashqar ou à Jihad menor da Jihad islâmica. Portanto, o gabinete de guerra de Israel está muito dividido. Há vários cenários possíveis e eu penso que é preciso equacionar os riscos e os benefícios de cada um deles. E é isso que o Gabinete de Guerra, em parte, está a fazer. Porque o que acontece é que há ali Netanyahu a lutar pela sua sobrevivência política, Gallant a tentar tomar o poder e temos alguém que se julga imbuído do espírito de ser o condutor do povo numa luta contra os infiéis. E por isso mesmo não é uma terceira guerra que aqui está. Porquê? Netanyahu está a estudar a resposta ao ataque do Irão, mas na lógica do custo-benefício, na lógica do político. Ou seja, ele não pode deixar de retaliar, mas precisa de ser mais cuidadoso na resposta. Ele não quer voltar a hipotecar, será pela segunda vez, a solidariedade ocidental. É por isso que a comunidade internacional, ele pediu para a comunidade internacional alargar as sanções contra o Irão, que designe a Guarda Revolucionária Iraniana como terrorista. Mas atenção, Joseph Borrell já explicou que não pode, por exemplo, impor sanções à Guarda Revolucionária Iraniana. Porquê? Porque o regime de sanções aplica-se a atividades terroristas. É preciso primeiro provas. Dito de uma forma mais simples, neste momento o que Israel está a fazer não é dar início a uma terceira guerra mundial. Está a pensar qual é que é a estratégia que lhe permitirá colher o máximo de benefícios com o mínimo de riscos. Eu penso que há aqui três possibilidades, mas duas muito reais. Primeiro é atacar alvos iranianos num país terceiro, como aconteceu, por exemplo, no que está na base de tudo isto, o ataque ao consulado do Irão em Damasco. Depois há a hipótese, e eu chamaria a atenção para isto, de atacar alvos simbólicos estratégicos, mas no Irão. Só que não é necessário atacá-lo com drones, não é necessário atacá-lo com, por exemplo, mísseis. Pode ser feito através de ciberataques a infraestruturas sensíveis, todas aquelas que têm a ver com o programa nuclear iraniano. E atenção, nestas infraestruturas sensíveis também temos de considerar o elemento humano, temos de perceber que podemos ter ataques a especialistas do programa nuclear iraniano. Apesar dos Estados Unidos contrariarem a versão de Teherão de que os terão avisado sobre o ataque 72 horas antes, mantém-se a discussão para que alertar os países vizinhos e algumas potências mundiais com tanta antecedência. Professor Luís Tomé, qual é a sua interpretação? Há quem tenha a convicção de que houve coisas combinadas e que o ataque iraniano foi uma encenação mediática. O que é que ganharia o Irão com isto? Bom, eu tenho um bocadinho essa posição. Não terá sido tudo combinado até ao, pormenor, mas parece-me claro que o Irão deu suficiente tempo e foi fazendo avisos de 1 de abril a dia 13 a Israel para dar tempo a Israel, por um lado, preparar a sua defesa. É claro que Israel terá feito chegar informações não só aos Estados Unidos como aos países vizinhos, por um lado para acautelar o espaço aéreo desses países, mas sobretudo para que os Estados Unidos montassem
uma cúpula de defesa aérea suficientemente eficaz, porque nitidamente o Irão, com este ataque, quis mostrar força, quis salvar a face depois das ameaças que tinha vindo a efetuar desde o dia 1 de abril, mas não queria provocar danos maiores e, portanto, por isso é que eu tenho dito e escrevi, inclusivamente, que o Irão fez este ataque a Israel confiando nos Estados Unidos num duplo sentido. Isto é, confiaria que os Estados Unidos ajudariam a montar um sistema de defesa aérea de Israel suficientemente eficaz para que os mísseis e os drones lançados não causassem dano significativo a Israel e, por outro lado, confiariam que os Estados Unidos a seguir fariam pressão política suficiente a Israel para que este não retaliasse. E por isso é que o Irão tem dito permanentemente que, do seu ponto de vista, foi alcançado o objetivo de vingar, de punir Israel por aquilo que foi o ataque do dia 1 de abril e, portanto, em legítima defesa do lado iraniano e que não pretende escalar. O Irão não tem, de facto, interesse numa escalada. Eu diria que o mais interessado nesta potencial escalada, a partir deste momento tem este pretexto até, é o primeiro-ministro israelita, precisamente por uma questão de sobrevivência política. Aliás, eu achei muito interessante e particularmente preocupante quando o embaixador de Israel no Conselho de Segurança das Nações Unidas, no domingo, ligou a retaliação de Israel a este ataque sem precedentes do Irão à questão do programa nuclear do Irão. Ele fez menção expressa mais que uma vez a que o Irão está a semanas de atingir a possibilidade de construir uma bomba atómica. Esta é uma narrativa de há muito tempo de Israel e em particular do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Nós sabemos que, aliás, foi essas informações que Israel terá dado ou partilhado com os Estados Unidos e depois publicamente ao mundo que levou Donald Trump a sair do chamado acordo nuclear com o Irão. E, portanto, do meu ponto de vista, a maior preocupação, e é algo que está em cima da mesa, é Israel estar a construir um cenário em que liga a retaliação, a legítima defesa perante este ataque sem precedentes do Irão e utilizar este pretexto para, de alguma forma, tentar resolver de vez aquilo que considera, há mais de 2 décadas, o primeiro-ministro Netanyahu, a maior ameaça para Israel, que é o Irão definitivamente vir a ter estas armas. E ainda por cima nós sabemos que, por um lado, a comunidade internacional está relativamente cega sobre o estado real, neste momento, do programa militar nuclear do Irão, e sabemos, por outro lado, que o grosso dos países árabes, enfim, da maioria sunita, a começar pela Arábia Saudita, não têm nenhum interesse em que o Irão também tenha este tipo de capacidades militares. E, portanto, neste contexto, eu creio que a estratégia que se prepara Israel para fazer é aguardar que haja mais algumas sanções ocidentais contra o Irão, continuar a fazer aquilo que faz há muito tempo, que são ataques, digamos, mais na zona híbrida, seja através de assassinato de cientistas, seja de responsáveis militares e de inteligência iranianos e ciberataques, e lá mais para diante fará um ataque mais evidente de retaliação uma contraofensiva a este ataque iraniano, mas o risco, de facto, de entrarmos aqui num conflito militar direto, eu creio que é grande, e creio que parte da estratégia de Israel será, no limite, de levar ao envolvimento direto dos Estados Unidos, numa primeira fase, se calhar só em resposta a uma eventual nova retaliação iraniana, mas o objetivo de Netanyahu é ter os Estados Unidos desde o início na tal retaliação contraofensiva anti-Irão. A Turquia também culpa Netanyahu pelo ataque do Irão para Erdogan. Israel está a tentar provocar um conflito regional e o ataque à embaixada do Irão em Damasco foi a última gota. Palavras do presidente turco. José Filipe Pinto, surpreende-lhe a posição turca? Não surpreende, Maria João. A Turquia estava numa fase de aproximação a Israel, quando percebeu que podia tirar proveito de se colocar do outro lado da barreira. O que significa que a Turquia fez a sua opção. Estava num processo de aproximação a Israel por interesses económicos e percebeu que por interesses políticos lhe convinha muito mais aproximar-se da causa palestiniana. Porquê? Porque a Turquia é uma das potências, juntamente com o Irão e juntamente com a Arábia Saudita, que tenta liderar a ordem islâmica. E por isso, repare, no mesmo dia nós tivemos 2 reações, a da Turquia e a de Putin.
ambos colocaram o ónus da responsabilidade em quem? Em Israel. Porquê? Porque é uma forma, um e outro, de se aproximarem dos seus objetivos. Putin de liderar a ordem eurasiana e, como tal, de colocar em causa o prestígio dos Estados Unidos. Erdogan, no sentido de colocar-se ao lado da causa palestiniana, de denegrir não tanto os Estados Unidos, mas simplesmente de se afirmar como potência ou hipotética potência que possa ser aquela que vai liderar aquele que é o seu grande sonho, é a memória do Império Otomano e verdadeiramente era liderar a ordem eurasiana. Até porque Putin já lhe deixa, a ordem islâmica, até porque Putin já lhe deixou claro que há um euroasianismo e não há dois. Porque Erdogan, num primeiro momento, percebeu que muitos analistas consideram que há dois eurasianismos, um liderado por Moscovo, outro liderado, portanto, precisamente pela Turquia. E o que Putin já deixou claro a Erdogan é que quem lidera a ordem eurasiana é Moscovo e que, portanto, Erdogan e a Turquia terão de procurar uma outra zona e ir pelo elemento religioso. Eu chamaria ainda a atenção para um elemento importante nisto. Nós não estamos a concentramos muito no nuclear, falamos muito do poderio bélico, falamos do ataque com mais de 300 entre drones e mísseis, mas eu chamaria a atenção que é tempo de começarmos a pensar na guerra química, na guerra biológica. Penso que o Irão, nós não sabemos muito, os serviços secretos israelitas saberão mais, mas não saberão tudo sobre o potencial que o Irão alberga em termos de guerra química e de guerra biológica. Portanto, nós estamos demasiado concentrados no nuclear. É evidente que o nuclear é uma ameaça, mas o Irão, mesmo conseguindo construir uma bomba atómica, não é uma potência nuclear. As maiores potências nucleares são os Estados Unidos e a Rússia. O problema que se coloca é com o elemento biológico. E nós não podemos esquecer que um vírus muito simples, como o Covid-19, o que é que ele provocou um pouco por todo o mundo. Professor Luís Tomé, inevitavelmente há pontos que ligam a guerra do Médio Oriente à guerra na Ucrânia e também por isso a União Europeia está a ponderar expandir as sanções contra o Irão para incluir os mísseis que Teherão possa vir a disponibilizar à Rússia. É um facto e, aliás, Putin tem aqui um ganho e tem também um desafio enorme, porque o ganho é, obviamente, as preocupações, o mediatismo, que, aliás, agora estão em torno da eventual retaliação de Israel ao Irão e, portanto, todas as preocupações da comunidade internacional e mediática estão muito concentradas nesta frente, fazendo até esquecer um pouco o drama de Gaza, mas, sobretudo, fazendo esquecer e de que maneira a guerra em curso na Ucrânia. O desafio é que, como todos sabemos, o Irão tem sido o grande fornecedor, em particular de drones, mas também de munições e de outro equipamento militar, à Rússia, precisamente na sua agressão na Ucrânia. E desse ponto de vista, se o Irão se começa a preparar, como certamente o estará a fazer, para uma escalada de conflito com Israel, está menos interessado, menos apto a continuar a fornecer equipamento militar à Rússia. Mas há aqui, de facto, interligações, sendo que os objetivos globais e regionais de Moscovo ou de Teherão, e depois se jogarmos os outros atores, desde os países árabes à Turquia, Israel, Estados Unidos e por aí fora, não são coincidentes. Mas, do meu ponto de vista, há aqui uma outra dimensão que se liga independentemente dos interesses principais e prioridades de política externa, porque há uma série de dinâmicas que estão a ocorrer, em particular no Médio Oriente, que se prendem com questões e dinâmicas de política interna. Seja no caso de Israel, e todos nós sabemos como a sobrevivência política de Netanyahu está profundamente ligado quer ao conflito em Gaza e frente ao Hamas e aos próximos do Irão, quer agora diretamente com o Irão, mas também Teherão tem problemas internos e acabou, aliás, de sair de umas eleições em que a facção ortodoxa saiu reforçada. Sabemos como Biden tem enormes constrangimentos na política interna e, portanto, grande parte daquilo que vem fazendo ao nível da política externa está ligada diretamente, enfim, à campanha eleitoral para novembro e àquilo que é a disputa com Donald Trump e, portanto, estas questões internas
condicionam muito a margem de decisão e a escala de prioridades que cada um dos atores principais coloca em cima da mesa. E o mesmo se aplica a Erdogan. Erdogan acabou de ter uma pesadíssima derrota nas eleições autárquicas na Turquia. Pelo menos as maiores 14 cidades, incluindo a capital, Ankara e Istambul, votaram na oposição. E, portanto, obviamente, eu concordo com o que disse o professor Filipe Pinto a propósito do posicionamento de Erdogan, que, aliás, dança muito por aquela expressão de Erdogan ser um excelente dançarino da dança do ventre, porque está sempre a fazer aqui balanceamentos bizarros, mas as questões internas condicionam muito as políticas externas e temos que olhar muito para as dinâmicas que ocorrem internamente, aquilo que são os grupos de interesse que se movimentam, para percebermos até onde é que depois podem ir as respectivas políticas externas. Tal como disse há pouco o Luís Tomé, também Zelensky diz que o foco mudou por causa do Irão, mas que há uma guerra que continua mais violenta e o que foi feito para proteger Israel também pode ser feito na Ucrânia, onde dezenas de pessoas continuam a morrer todos os dias e onde os mísseis e drones, também eles de fabrico iraniano, não param. José Filipe Pinto, estamos todos a esquecer-nos da Ucrânia? O ataque do Irão pode também ter sido concertado com a Rússia com esse objetivo? Não, o ataque do Irão a Israel teve o condão de levar a um consenso, por exemplo, entre a Casa Branca e os líderes do Congresso para a ajuda a Israel e à Ucrânia. O grande problema é que eu tenho dúvidas se será desta vez que a ajuda suplementar a Israel e à Ucrânia vai ser aprovada pelo Senado, que foi aprovada pelo Senado em fevereiro, vai ver a luz verde na Câmara dos Representantes. Eu acho que não está ainda garantido que isso aconteça. Aliás, é essa dúvida que explica que na próxima sexta-feira provavelmente os assuntos sejam objeto de votação separada. Eu penso que Zelensky está a ter uma difícil queda na realidade. A sua intervenção de ontem relativamente à comparação entre o apoio a Israel na sequência do ataque do Irão e o apoio à Ucrânia, quando voltou a chamar à colação a questão de Israel também não pertencer à NATO, mostra inequivocamente que Zelensky percebeu que a questão ucraniana, como a Maria João disse bem, perdeu importância na agenda ocidental. Na agenda ocidental em geral e, muito particularmente, na norte-americana. Repare, neste momento Zelensky transmitiu a ideia de ser um homem cansado, um homem que se sente incompreendido, mas também alguém que já percebeu que a definição da estratégia global não o toma em linha de conta. E aí entramos na questão de relacionar os dois conflitos. E, claro, é evidente que o Irão, ao fornecer drones à Rússia, mas o mesmo Irão a envolver-se numa luta com Israel, é evidente que multiplica os pontos de discórdia, os locais de discórdia, mas diminui a capacidade bélica, porque tem de dividir por dois centros de interesse. Em termos reais, o que aqui está é o mundo de múltiplas ordens, Maria João. E o que eu não tenho dúvidas que caminhamos não é para um mundo multipolar, é um mundo de múltiplas ordens, com pontos de princípios completamente diferentes. Qual é o meu grande problema? Sobre o que é que eu estou a investigar? É como é que este mundo de múltiplas ordens é gerível. E o que nós estamos a perceber é que a gestão está muito difícil. E está tão difícil porquê? Porque a globalização implica uma interdependência global. Mas a grande verdade é que cada ordem tem os seus princípios. E por isso, quando ouvimos Xi Jinping, de que hoje não falamos, mas que está sempre presente, de quando ouvimos Xi Jinping a dizer que os direitos humanos não têm apenas uma interpretação. Significa que ele privilegia os direitos humanos, a segunda geração de direitos humanos, sobre a primeira geração de direitos humanos, que aqui para nós, no Ocidente, a primeira geração não é negociável. E esta é a grande questão, é a questão da liberdade, é a questão da democracia. E nós temos de perceber que de todos estes países que continuamente aqui falamos no Gabinete de Guerra, apenas Israel, apesar das limitações, é uma democracia. José Filipe Pinto, professor Luís Tomé, muito obrigada pela análise. Um bom dia para os dois. Um bom dia, Maria João. Muito obrigada.